Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para gravar mais um podcast do Universo Aba e hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento infantil e os principais transtornos dessa fase. E o nosso convidado especial é o Dr. Franz, ele é médico, neuropsiquiatra infantil e eu queria agradecer muito a presença dele aqui hoje. Carol, muito obrigado, satisfação estar com você, obrigado, sinto honrado pelo convite, obrigado também por você estar participando com a gente, vai ser uma troca de ideias muito legal e bem aproveitosa esse podcast. Então, primeiro, antes de a gente começar a falar sobre esse assunto super interessante, né, e importante, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para falar um pouco da sua experiência e da sua formação profissional. Pois bem, eu sou Franz Fernandes, eu sou médico, já tenho formação como médico desde 2010 e aí depois eu me interessei sobre a mente humana, né? Eu sempre fui um apaixonado sobre o cérebro humano. E daí eu engatei na especialização de neurologia. Fiz neurologia, trabalhei muitos anos como neurologista e aí eu vi que tinha algo mais que acrescentar e aprender mais sobre os transtornos da mente. E foi que eu engatei também na psiquiatria e aí me apaixonei pela psiquiatria. Daí tive um professor que deu uma aula muito boa de psiquiatria infantil e eu comecei a ter curiosidade e interesse nessa área. Foi aí que eu também fiz a psiquiatria infantil. E hoje eu atuo trabalhando com neurologia e psiquiatria adulta e infantil, mas eu sou um apaixonado pelos transtornos neuropsiquiátricos na criança e na adolescência. Ah, é muito legal. É interessante, né? Porque você conseguiu agregar várias coisas de uma vez só, né? Então, o paciente chega para você, se for uma questão neurológica, se for uma questão psiquiátrica, você consegue lidar com tudo isso, né? Então, é bem interessante, a gente percebe que você é um profissional muito completo. Então, tendo em vista isso, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente quais são os principais transtornos do desenvolvimento, o que chega muito no seu consultório. Então, hoje em dia eu trabalho dando consulta, né? Tenho uma clínica, atendo pacientes domiciliares, atendo pacientes online, presencial, e tenho dado bastante palestras também falando sobre essa temática. Então, o que a gente encontra hoje, geralmente nas escolas, no consultório, nas clínicas, são diversos transtornos. Depressão é um caso muito comum na criança. Transtorno de ansiedade generalizada é um dos temas mais falados, mais praticados, e chega a 90% aí das crianças e adolescentes. Transtornos alimentares, transtorno de humor, que já falei, transtorno do neurodesenvolvimento, né, que é o transtorno do espectro autista, transtorno da deficiência intelectual, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno opositor desafiador está sendo desafiante para mim, porque toda semana eu tenho pego pacientes com esse transtorno, né, que se oposiciona e também desafia, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou seja, são vários transtornos que a gente tem essa demanda diária nas crianças e adolescentes. E uma das principais perguntas sobre essa questão é quando você deve procurar a ajuda de um profissional. Então, com que idade você já pode levar seu filho no neurologista ou no psiquiatra? Como que você escolhe qual dos dois profissionais você vai procurar? Com que idade ou a partir de que sinal, que sintoma você deve procurar ajuda médica? Muito importante o pai, a mãe, o professor, as autoridades que estão assim, acima dessa criança, né? Quem é que governa essa criança? Né? Quem ela mora? Os avós. É importante verificar o comportamento. A partir do comportamento, a gente consegue identificar algum tipo de transtorno. Não? Então, uma criança, por exemplo, que está mais cabisbaixa, que começou a diminuir a nota na escola, que tem alteração do sono, alteração do apetite, uma agitação psicomotora, ou seja, mudança brusca do comportamento é algo que você deve acender o sinal vermelho para buscar ajuda profissional. Um dos principais motivos que a gente identifica também é sobre o atraso na fala. É uma das principais características de pessoas que chegam até nós, principalmente procurando uma investigação para o autismo. E aí, esse é um dos pontos também que eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão do atraso na fala. Somente atraso na fala não caracteriza autismo, né? O transtorno de um espectro autístico, ele tem que ter um comprometimento, algo que está descalibrado, desregulado na interação social, na comunicação e linguagem e também no comportamento. Isso aí a gente entra na questão do autismo.
somente a fala, ela não é autista, tá? E a gente tem diversos transtornos da fala. E aí isso tem que ser avaliado, investigado com um profissional da área, que é o fonoaudiologista. E quando existe essa necessidade, né, da família procurar ajuda, a gente sabe que existe uma avaliação, né, que é muito indicada, a maioria dos psiquiatras e neurologistas passam, é a avaliação neuropsicológica. O que você acha desse exame, né, dessa testagem? Eu costumo dizer que na neurologia, na psiquiatria, para os transtornos do neurodesenvolvimento, a gente não tem exame de sangue, a gente não tem exames de imagem, uma ressonância magnética, um eletro. Sim, são exames muito importantes, mas são exames complementares. A melhor avaliação é o exame clínico, é a avaliação física, é a anamnese. E aí, um dos exames que a gente costuma pedir no consultório é o rastreio neuropsicológico, que vai ser avaliado todo o aspecto da criança, do seu desenvolvimento. Nossa, muito boa a sua explicação, né? É importante as pessoas saberem que muitos transtornos não vão ter um exame específico que vão dizer, né, se a criança tem ou não. Mas precisa haver, na verdade, esse trabalho multidisciplinar, né, de uma equipe, um médico trabalhando com o neuropsicólogo, com a fono, com toda uma equipe multidisciplinar. Você concorda com esse trabalho? Amo trabalhar em equipe. Isso é fundamentalmente importante. Esse trabalho é de compartilhamento de ideias, de opiniões com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, neuropsicólogo, os monitores, professores, né? E junto com o médico a gente tomar uma melhor decisão no tratamento e no plano terapêutico dessa criança. Legal. Como a gente está falando sobre tratamento agora, eu queria que você comentasse um pouco isso. Qual é o tratamento ideal para esses principais, né, transtornos do desenvolvimento? Falando assim, de TDAH, de autismo, depressão. O que você recomenda? A primeira coisa é identificar o transtorno, é fazer um bom diagnóstico, porque eu costumo dizer que no transtorno mental, no transtorno psiquiátricos, a gente tem que entrar numa floresta e ir buscando. Tem coisas que está tapado, a gente não consegue observar. Quando vai tirando, vai limpando, a gente consegue ver todos os transtornos ali. Por exemplo, transtorno de humor, um transtorno aí da personalidade. Claro que a personalidade é mais adulto, né? Mas é importante fazer primeiro o diagnóstico e assim traçar o plano terapêutico. O tratamento com o remédio, eu costumo dizer que a gente não dá valor ao remédio no primeiro momento. Sempre é importante o acompanhamento psicológico dessa criança. E assim for necessário, um transtorno de ansiedade, um transtorno de atenção e hiperatividade, um transtorno depressivo, que se for necessário medicação, aí sim a gente vai poder medicar essa criança. Mas no primeiro momento sempre é o tratamento terapêutico com o psicólogo. É todo um conjunto, né? A gente não passa só a medicação. A criança tem autismo, tem TDAH, só a medicação é o suficiente. Na verdade, é um conjunto, né? Precisa ter uma equipe terapêutica trabalhando, precisa ter um médico acompanhando e vendo a necessidade ou não de medicamentos, precisa ter uma família comprometida e interessada em ver a evolução da criança, precisa ter uma escola que abrace e realize a inclusão escolar, né? Então, esse, inclusive, é um dos principais desafios que as famílias enfrentam, né? Então, tem que encontrar uma equipe multidisciplinar capacitada, um médico também capacitado e que dê atenção, né? Que veja a criança realmente como um todo, e uma escola também interessada em abraçar e fazer essa inclusão escolar. Mas é um desafio que a gente está aqui, né, para ajudar a fazer essas instituições se desenvolverem, estarem cada vez mais capacitadas para poder fazer essa inclusão de maneira verdadeira, né? Carol, eu acho muito importante também que a família possa, junto com a gente, interagir para apoiar essa criança. Tenho visto no meu consultório famílias que chegam trazendo a criança com algum atraso do desenvolvimento, mas aí não parece autismo. E aí eu sempre encaminho para um colega psicólogo ou neuropsicólogo para fazer uma avaliação. Mas também tenho visto pais que não aceitam o diagnóstico. Isso tem sido muito frequente no nosso consultório, né? Por isso que é muito importante esse trabalho multidisciplinar, para a gente ter um diagnóstico mais preciso, né? Um médico trabalhando junto com a equipe terapêutica para auxiliar essas famílias nesse processo de descoberta. Então, a gente percebe muitas famílias realmente que chegam
aqui com o diagnóstico, mas que falam, eu não sei realmente se a criança tem ou se não tem. A gente sempre recomenda avaliação neuropsicológica nesses casos, né, quando o médico não encaminhou, mas quando um médico encaminha, a gente já parte para avaliação neuropsicológica, que é uma etapa muito importante do processo diagnóstico, que você já reforçou aqui, né, que é uma das suas práticas como médico. E eu queria falar também sobre as indicações da ciência ABA para o autismo. É algo que você recomenda com frequência? Sempre encaminho os pacientes que eu tenho para o psicólogo e também para o neuropsicólogo, para compartilhar informações aí e a gente fechar um diagnóstico mais preciso. E o ABA tem ajudado muitas crianças. Eu tenho visto também a ecoterapia, tem dado muito resultado em criança com autismo. É interessante, né? A gente percebe que os estudos falam muito sobre o uso da musicoterapia, sobre a ecoterapia, sobre a ciência ABA usada de uma maneira, né, abrangente, de maneira precoce, intensiva. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque existem muitas polêmicas em relação ao que o rol da ANS cobre, o que não cobre, e o que de fato tem se descoberto sobre a eficácia desses tratamentos para crianças com autismo. Então, é importante ver que muitos médicos estão buscando conhecimento nessa área. É uma área, não é nova, né? Mas é relativamente nova. Na verdade, a incidência dos casos de autismo tem aumentado bastante. E eu queria saber se você percebe também essa demanda do aumento no seu consultório em relação a crianças com autismo. Todo dia a ciência busca aprender e conhecer mais sobre esse tema. E assim, e os profissionais também aprendem mais a como reconhecer, diagnosticar e tratar. Então, acredito que hoje em dia esse aumento dos casos que nós vemos de autismo seja também pela ciência ter melhorado o método e a forma, protocolo e escalas para poder fazer esse diagnóstico. Eu tenho visto também transtornos do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento em adultos, em idosos, em professores. Eu tenho um professor também que já tem 60 anos de idade. Nossa, autista puro. E não teve esse diagnóstico na infância, né? Porque agora que está sendo falado sobre isso. É importante a gente falar também do diagnóstico para pessoas adultas, né? Então, quando é criança, a gente faz o diagnóstico, mas no sentido de fazer uma intervenção precoce para ajudar no desenvolvimento integral dessa criança e para que ela alcance seu maior potencial, né? E quando a gente fala de adulto, a gente está buscando talvez uma melhora na qualidade de vida da pessoa, se compreender, se ver como ser humano, se entender por que tem alguns tipos de comportamento, né? Então, assim, o paciente adulto ele tem essa principal indicação, né, quando a gente fala de diagnóstico tardio. A temática do autismo em adulto, ela aborda também as comorbidades do paciente. Então, a grande maioria ele tem um transtorno depressivo, transtorno ansioso, esquizofrenia, transtorno da personalidade, né? Então, a gente trabalha baseado nesses transtornos que é o que incomoda o paciente e toda a vida dele. E quanto mais a gente conhece, né, sabe o que a pessoa tem, melhor a gente consegue desenvolver um planejamento e um tratamento adequado para essas pessoas, né? Incrível esse assunto que a gente está tratando aqui, né? Acredito que vai esclarecer muitas pessoas. E das principais dúvidas das pessoas é: por que meu filho é autista? Quais são as principais causas? Tem alguma coisa que as pessoas têm que se atentar um pouco mais? Como é que funciona essa questão? Tema muito polêmico sobre as causas, tá? Hoje a ciência ela não tem uma causa definida, mas nós dizemos que o autismo é multifatorial. A gente tem um braço genético, né, muito importante, não só genético, mas também hereditário. Antigamente falava que era do pai, hoje sabemos que é do pai e da mãe. Então, a grande maioria desses transtornos ela é hereditária. Tem outras teorias que falam de causas ambientais, na gestação, mas eu posso te esclarecer que a forma de parto não causa autismo. Uma mãe me comentou esses dias: meu filho caiu, estava mamando, caiu, bateu a cabeça, virou autista. Não, bater a cabeça não vira autista, né? Tomar algum tipo de medicação, né? Tem algumas teorias que falam que alguns tipos de medicação podem ser que aumente o caso de autismo. Quando a mãe está gestante, né? E assim, mas nada muito claro, muito fechado. O que sabemos realmente
esse braço genético e hereditário. E é importante falar também, né, que o autismo ele não se adquire depois do nascimento. É uma coisa que a criança já nasce, né? Então é um tema interessante a gente falar, né? Que não é uma doença que a pessoa adquire depois que nasceu. E a via de parto não tem nada a ver. Nasci cesárea, nasci de parto normal. Também não altera. A gente está falando aqui não só do autismo, mas dos transtornos, né, mentais de uma maneira geral. E a gente percebe que em alguns casos, a gente vai fechar o diagnóstico logo no início, né, com uma consulta, com uma avaliação neuropsicológica. Em alguns outros casos, a gente precisa observar, dependendo da idade da criança. Às vezes, ela está numa idade que a gente pode ter algumas dúvidas em relação ao diagnóstico. Como é que funciona esse processo? Existe uma ansiedade dos pais, a ansiedade da escola, da comunidade, de obter prontamente o diagnóstico. Mas muitos transtornos é, sim, necessário observar por mais tempo. Né? Transtornos psicóticos, transtornos da ansiedade, transtornos depressivos, transtorno do neurodesenvolvimento. É importante a gente ter um tempo maior. E o próprio profissional, ele ponderar aí na sua pesquisa, na sua avaliação, para não dar um diagnóstico muitas vezes equivocado. Então, a gente precisa de um tempo realmente maior para fazer uma avaliação mais profunda, precisa, mais clara, objetiva, direta, para fechar um diagnóstico mais adequado do transtorno dessa criança. E aí vem a importância de você estar sendo acompanhado por um profissional qualificado, porque é um limite muito complexo entre você ter um diagnóstico precoce, já fazer uma intervenção de maneira precoce, que vai trazer muitos resultados benéficos para a criança, mas também de você fazer um diagnóstico muito precoce e talvez equivocado. Então, existe um limite muito grande. Então, ter um bom profissional, uma boa equipe atuando, né, avaliando a criança, vai permitir com que as decisões certas sejam tomadas, né? Então, isso aí é muito importante. Estou muito feliz pela sua presença aqui hoje. Tudo isso que a gente conversou vai ajudar milhares de famílias, milhares de pessoas que estão descobrindo recentemente o diagnóstico, que é uma fase muito difícil para as famílias. E vai orientar também muitas pessoas que estão em busca do diagnóstico, que não sabem por onde começar. E a partir desse podcast, né, elas vão saber. E aí eu queria agradecer a todo mundo que ouviu, que assistiu esse podcast até o final. Que vocês possam continuar curtindo, compartilhando os nossos conteúdos, tanto na rede social, quanto no YouTube, no Spotify. Se você conhece alguma pessoa que precisa ouvir esse podcast, manda o link para essa pessoa. E também queria agradecer a você, Dr. Franz, pela sua presença aqui. Todo o seu conhecimento vai ajudar muito os nossos seguidores. Carol, eu adorei estar com você, compartilhando esse tempo. E você que está em casa também, obrigado pela sua visita aqui com a gente. Eu espero prontamente a gente se encontrar mais uma vez e compartilhar muito mais informação. Com certeza, haverão muitas oportunidades. Muito obrigada a todo mundo e até o próximo podcast.